trocou. Nós temos falado sobre carne e espírito todas as quartas-feiras desse mês. Nós vamos falar sobre isso. E quando o Senhor me deu esse tema para o mês de janeiro, o Senhor já tinha me dado essa palavra e eu comecei a meditar, comecei a analisar algumas coisas. E como de costume, quando a gente vai ministrar uma palavra, o primeiro a ser ministrado somos nós. E eu comecei a pensar sobre algumas coisas da forma que nós temos vivido como cristãos. A forma que nós, como aqueles que declaram o nome de Cristo, temos vivido nesses dias. E aí quando nós falamos de carne, nós só associamos ao pecado. Quando nós falamos de carne, nós associamos ao pecado, e aí nós pensamos, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei com as baladas, eu não adultero, eu não traio minha esposa, né? E aí a gente começamos a pensar dessa forma. Então nós pensamos assim, eu já enfraqueci a carne e está tudo certo. Mas não é só sobre enfraquecer a carne, é sobre fortalecer o espírito. Não é sobre só deixar de pecar, é sobre começar a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como cristão. Como cristão que nós se declaramos ser, como aqueles que creem em Cristo Jesus, o Filho de Deus, e como aqueles que creem no Espírito Santo de Deus, como a terceira pessoa da Trindade. Então nós começamos a pensar de que forma nós temos vivido. Se nós temos vivido de uma forma espiritual ou de uma forma carnal. E viver de uma forma carnal, muitas vezes não é viver uma vida só de pecado, mas é viver uma vida que não renuncia a uma vida para viver aquilo que Cristo tem para nós. Então o mover da carne, ele não implica somente em viver uma vida de pecado. Não é somente isso, mas é viver uma vida sem renunciar e sem viver aquilo que Cristo tem para a nossa vida. Então não é só enfraquecer a carne, é fortalecer o espírito. Pastor, o que é carne? O que é carne? É a alma, é esse corpo. É o meu desejo, é o seu desejo, é a sua vontade. E seguir a Cristo, oh glória a Deus, e seguir a Cristo é deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade dele. E aí entra o governo do Espírito. Então, para mim vencer a carne, eu preciso que o governo do Espírito se estabeleça sobre a minha vida. Paulo está falando isso, não com os caras que estavam fora da igreja, está falando em Roma, para a igreja de Roma, para os romanos. E está falando sobre ele também. E aí Paulo, olhando para ele, diz: miserável homem que eu sou. Você quer vencer a carne? Você precisa reconhecer que você é fraco. Você quer vencer a carne? Você tem que reconhecer que você é nada, que você é pó. Você não pode nada. Pastor, mas a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que te fortalece. Então quem me fortalece não sou eu, quem me fortalece é o Espírito. Então como que eu fortaleço o Espírito e como que eu tenho uma vida fortalecida em Deus? Buscando a Deus. E de que forma que eu busco a Deus? Vindo até um culto? Não. Numa vida diária de devoção a Deus, numa vida diária de entrega a Deus. Não é sobre frequentar uma igreja, não é sobre se filiar a uma igreja, não é sobre se tornar membro de uma igreja, não é sobre exercer uma função na igreja, é sobre ter uma vida voltada para Deus. Então quando nós falamos das coisas do Espírito, nós estamos indo muito além do que ser frequentantes de uma igreja. Pastor, então eu não vou vir mais na igreja. Não é sobre isso. Mas não é
entrar e sair de uma igreja que vai mudar a nossa vida. Não é frequentar uma igreja, não é frequentar cultos, não é participar de cultos, não é assistir cultos. Quando assiste, tem gente que nem assiste, olhando para o lado, para lá, para cá, vai no banheiro toda hora. Por quê? Porque a carne está governando. Porque não consegue ficar 2 horas sentado assistindo um culto, a carne está governando. Então não consegue, inquieta, irmão, é uma inquietação, sabe? Jesus, eu preciso ir no banheiro, eu preciso encontrar alguém lá atrás para conversar. É carne, é desejo da carne, é a carne governando, o espírito não está fortalecido. Às vezes a pessoa peca e ela fala assim: pastor, você já ouviu isso? Você já falou isso? Eu já falei isso. A carne é fraca, né? A carne é fraca. Todo novo convertido talvez já falou isso. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, quando a Bíblia está falando que a carne é fraca, não é que a carne é fraca para pecar. A carne é fraca para buscar Deus. E nós, por muito tempo, falamos assim: a carne é fraca. A carne não é fraca para pecar. A carne pensa para o lado do pecado. Ela puxa para o lado do pecado. Então, quando a Bíblia fala que a carne é fraca, a carne não é fraca para pecar. A carne é forte para pecar. Ela é fraca para buscar Deus. Pastor, comecei a ler a Bíblia e deu sono. A carne está te convidando para dormir. O Espírito está te convidando para meditar na palavra do Senhor. Que a Bíblia diz: medita nessa lei de dia e de noite. Pastor, eu não tive tempo durante o ano todo, eu não tive tempo para ler a Bíblia. A carne ainda continua governando a sua vida. Então nós começamos a olhar a carne e dizer: o irmão está na carne, que ele está em pecado. Mas às vezes a carne está governando a nossa vida em tantas áreas e a gente não percebeu ainda. Cheguei do serviço cansado. Hoje tem culto, mas eu vou dormir. A carne ainda continua governando a sua vida. Então não é sobre um fanatismo, irmão. Eu tenho que ir para o culto, pastor, eu sou obrigado. Irmãos, você é livre. Mas viva na liberdade de Cristo Jesus. Viva na liberdade que Cristo Jesus te deu. Viva o governo do Espírito sobre a sua vida. Então, ser governado pela carne muitas vezes não é só viver uma vida de pecado, é viver uma vida pensa para o outro lado. A vontade de Deus está aqui, eu penso para o outro lado. Eu não tenho interesse por nada que é na igreja, mas qualquer coisa fora da igreja eu faço o maior esforço para ir. A carne continua me governando. Hoje eu não vou para o culto que está chovendo, mas você vai trabalhar. Hoje eu não vou para o culto que eu estou cansado, mas convidar você para ir numa churrascaria, mesmo cansado você vai. E eu também vou, se você me convidar. Então nós precisamos entender que a carne, ela puxa sempre a gente para longe daquilo que Deus tem. Que a carne está sempre nos puxando para ir para um caminho que Deus não nos chamou para ir. Agora o Espírito sempre está nos puxando para perto de Deus. E nós precisamos identificar isso. Sabe quando você identifica alguma coisa? Sabe quando você vai no médico e ele te dá um diagnóstico? Olha, você não pode beber refrigerante, você não pode mais comer maionese, ketchup, o seu colesterol um pouquinho alterado, isso, aquilo. Você recebe um diagnóstico e a partir daquele diagnóstico você precisa mudar a sua rotina, você precisa mudar a sua vida. Uma pessoa que recebe um diagnóstico de diabetes, você já não pode isso, já não pode aquilo, açúcar, tal, fruta, já não pode muito também, isso e aquilo. E ela precisa mudar a vida dela e controlar a vida dela em cima daquele diagnóstico que ela recebeu. E nós recebemos um diagnóstico do céu. Para você entender, parafraseando, fazendo uma comparação. Nós recebemos um diagnóstico do céu do que nós devemos fazer para viver uma vida em Deus. E para viver uma vida em Deus, nós precisamos produzir frutos e frutos do Espírito.
E o que é fruto, pastor? São as minhas ações, as minhas atitudes, são os meus frutos. Desliga esse abençoado aí. Vamos ficar com calor, mas vamos ficar em silêncio. O que é fruto, pastor? São as minhas ações, são as minhas atitudes. Esses são os meus frutos. Esses são os seus frutos. Então, fruto não é aquilo que eu falo. Fruto não é aquilo que eu falo. Eu posso falar muito bonito, eu posso se expressar muito bonito, mas o fruto não é a minha pregação. Ah, pastor, você pregou tão bonito, você deu um fruto. Não, frutos são as minhas atitudes. Frutos são as suas atitudes. O que é fruto? São as nossas atitudes, são as nossas ações. Então, eu vou dar um fruto em direção ao Herbert. Eu vou fazer um bem para ele, eu vou abençoar ele de alguma forma, de alguma maneira. Eu estou dando um fruto, estou gerando um fruto, eu estou exercendo algo, eu estou fazendo algo. O que é o fruto? O fruto da carne. É tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, está fora de Deus. Que é o fruto do Espírito, é tudo aquilo que eu faço que agrada a Deus. Então, os frutos são as nossas ações. Então, pastor, eu preciso analisar algumas coisas. Eu também. Todos nós precisamos. Eu pensei que você vai ter sumido, viu? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos analisar como nós temos caminhado diante de Deus. Não é sobre uma religião, não é sobre uma visão, não é sobre, mas é sobre a minha vida diante de Deus, como eu tenho caminhado, quais são as minhas ações. Eu preciso dar frutos, frutos que revelam o Cristo, frutos que revelam o Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, quando eu identifico que eu não estou dando esses frutos, eu preciso corrigir a minha postura, eu preciso corrigir a minha vida. Então, nós identificamos que a carne sempre nos puxa para longe de Deus. Então, quem o alimentar mais vai se tornar mais forte. Pode ver. Você não vem na igreja um dia, você não vem 2, você não vem 3, você não vem 4, já está fazendo mais falta. Você não lê a Bíblia um dia, você não lê 2, você não lê 3, você não lê 4, já não faz mais falta. Você não ora um dia, não ora 2, não ora 4, não ora 5, já não faz mais falta. Por quê? Porque se você não alimentar o Espírito, a carne se alimenta sozinha. O nosso esforço é para alimentar o Espírito. O nosso esforço é para vencer a nossa natureza pecaminosa. O nosso esforço é para vencer o homem que Adão instalou em nós lá no Éden, o pecado que Adão acionou lá no Éden, acessou lá no Éden, o pecado que revelou que eu e você se inclinamos com o pecado. Então, onde está o perigo? É eu dizer que eu sou um super-homem, você dizer que é Mulher Maravilha. Não, deixa comigo. Não, cuidado. Assuma a sua fraqueza diante de Deus. Diga: eu sou miserável, eu sou pecador, eu preciso me converter, eu preciso transformar a minha vida. Olha o que eu fiz, olha o que eu falei hoje, olha como eu me importei hoje. Esse dia eu irei, irmão, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Eu cheguei do serviço e lá no prédio trocou a empresa de segurança, e a moça que foi contratada lá, ela não tinha muita experiência, não sabia se expressar, e ela falou assim: o senhor não tem cadastro aqui. Eu falei: eu sou morador daqui há 5 anos. Aí ela olhou e falou: o senhor não tem cadastro. Eu falei: e agora? Ela falou, aí levantou e tal, falou: eu vou liberar a sua entrada, só que da próxima vez que o senhor chegar aqui sem cadastro, o senhor não vai entrar. Eu falei: eu não vou entrar? Eu sou morador daqui há 5 anos, moça. Moça, não é possível isso. Aí ela falou assim: você não vai entrar. Eu falei: moça, tem alguma coisa errada? Ela: não tem cadastro aqui. Eu falei: meu nome é Fabiano Alves Souza, meu CPF é esse, a placa do carro está aí. Ela: moço, não posso fazer nada por você. Jesus. Eu falei: moça, é o seguinte, eu vou entrar agora,
E o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Aí ela falou assim: você precisa entrar no aplicativo e fazer o cadastro do carro e fazer o cadastro do senhor. Eu falei: que aplicativo é esse, moça? É um aplicativo novo que tem no condomínio. Eu falei: aonde está esse aplicativo? Como é o nome desse aplicativo, moça? Pelo amor de Deus. Vai, moça, deixa eu entrar, eu vejo lá no meu apartamento. Eu até esqueci o nome do vendido do aplicativo, alguma coisa do condomínio. Enfim, mas eu me dei, irmão. Mas eu não pequei. Depois eu vi ela esse dia, eu pedi desculpa para ela. Eu falei: moça, perdão, você não soube se expressar. Você precisava explicar certinho o que estava acontecendo. Você já chegou falando que eu não ia entrar. Então eu irei, irmão. Eu irei. Meu Deus do céu. Como que eu não vou entrar na minha casa? Eu falei para ela: moça, eu sou moradora daqui há 5 anos. Enfim, ela me liberou para entrar na minha casa. Quase que eu não entro na minha casa. E aí eu entrei, na cara tinha um aplicativo já. Ela cadastrou e aí eu fui liberado. Agora eu estou liberado para entrar na minha casa. Mas são situações que mostram em que estado nós estamos. Aperta você para ver o que você sai. Aperta eu para ver o que sai. O que revela os frutos que nós temos para dar é quando nós passamos por uma dificuldade, é quando nós passamos por uma situação que nós precisamos revelar a Cristo e mostrar os frutos que nós temos para dar. É nessa hora. Se apertar você, o que sai? Se deixar você nervoso, bravo, o que sai de você? Se não te pagar, se alguém que está te devendo não te pagar e você encontrar ele na rua, tomando sorvete, comendo um McDonald's, o que você fala com essa pessoa? Irmão? Se alguém te fechar no trânsito e ainda falar: você está errado, você não sabe dirigir, você é um coração, tirou a carta, comprou a carta, o que sai de você? Se você der bom dia para alguém, essa pessoa nem olhar na sua cara, o que sai de você? Como a gente estamos respondendo, como nós estamos revelando a Cristo nesse tempo? É a nossa carne que está gritando a todo tempo, ou é o Espírito que está exalando por onde nós passamos? É a nossa carne que está todo tempo sendo expressa, sendo lançada sobre as pessoas, é a nossa ira, são as situações que estão governando a nossa vida, ou é o Espírito Santo que tem governado a nossa vida? Diga aí, diga aí. João 6, 63. Sabe? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, só para churrasco. E as palavras que eu tenho falado são Espírito e são vida. Então o que nos dá vida é o Espírito. O que nos mantém vivo em Deus é o Espírito. É o contato com Deus todos os dias. É o relacionamento com Deus, é a busca, é a entrega. É a busca com contato com o Espírito de Deus todos os dias. É falar com Deus todos os dias. É buscar Deus todos os dias. É não deixar que a minha natureza pecaminosa governe a minha vida. Então a carne para nada serve. A carne serve para quê, irmão? A carne serve para quê? Para nada. A não ser que seja um contrafilé, uma picanha, para fazer um churrasco. Só. Quando você morrer, irmão, quando Cristo te levar, você só vai levar o Espírito. A carne vai ficar aqui para poder ser. Se você ficar aí 3 dias, 4 dias sem vida aí, ninguém chega mais perto. A carne para nada se presta, para nada se aproveita. A nossa nem para churrasco, nem para churrasco. A não ser que você encontre algum canibal no meio do caminho. Então o que nós defendemos muitas vezes, o que nós brigamos muitas vezes, o que nós
queremos defender a justiça que nós queremos exercer, muitas vezes os direitos que nós queremos ter, muitas vezes é a nossa carne gritando e dizendo: nós temos o direito, eu tenho direito, não tenho direito, não, eu vou, ele vai ver, ela vai ver. Isso é a carne gritando dentro de nós. A carne. Igual aquele dia eu saí lá da portaria, eu falei: vou entrar no Reclame Aqui, vou reclamar dessa empresa, Quando eu cheguei em casa, eu senti uma vergonha tão grande que ela estava tomando. Meu Deus, o que eu fiz? Como que eu vou olhar para a cara daquela menina? E se ela souber que eu sou pastor? Meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vi ela na portaria, e ela veio conversar comigo, até meia, né? Eu já estava esperando alguma coisa de ruim. Eu falei: moço, eu quero pedir perdão, desculpa, eu me expressei mal com você se expressou mal comigo. Não, imagina, tudo bem. Agora eu passo, buzina, levanta a mão, Pai, Senhor, e vou embora. Eu consertei meu erro, estou confessando meu pecado aqui. Então nós estamos sujeitos a essas coisas, mas nós não podemos ser governados por essas coisas. Nós não podemos ser governados pela nossa carne, nós não podemos ser parados pela nossa carne, nós não podemos parar o nosso ministério, nós não podemos parar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos estar ativos no Senhor. Como é isso, pastor, está ativo? Quem está ativo está todo dia ligado, buscando, ativo, sendo usado, buscando contato com Deus, lendo palavra, orando, jejuando, fazendo alguma coisa para o Senhor, ainda que ninguém esteja vendo. Outra coisa, a carne gosta de aparecer. A carne gosta de aparecer, a carne gosta de aplauso. Então você quer ver uma pessoa revelar a sua carne, ela gostar de aparecer, ela querer ser reconhecida. E a pessoa querer reconhecimento, isso é carne, isso é obra da carne. Se a pessoa querer ser reconhecida, a pessoa fazer alguma coisa e esperar os elogios, esperar os aplausos, é a carne gritando. Nossa, como que você dança? Nossa, meu Deus do céu. Quando você dança, eu vejo os anjos, sabe, Janaína, voando para lá e para cá, o fogo de Deus descendo. Não que a Janaína espere isso, acho que ela que menos espera isso, até por isso que eu usei ela como exemplo. Mas é o desejo da carne, é querer aparecer, é o homem querer estar na frente, como se Deus ficasse atrás. Então a nossa carne, ela sempre vai nos dar trabalho. Irmão, se você anda na carne, se você decidir andar na carne, você vai ter trabalho. Você vai ter trabalho, você vai dar trabalho para os outros. Nós fomos chamados para morrer, para matar a nossa carne, para renunciar tudo aquilo que nós desejamos fazer. Então, tudo aquilo que eu desejo fazer, eu renuncio para fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. Então viver no Espírito é renunciar à minha vontade. É fácil, irmão, mas é renunciar à minha vontade para fazer a vontade daquele que me chama, do meu Pai. Então eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade dele. Mas se eu ando na carne, irmão, exerço os desejos da carne, quem que eu estou fazendo a vontade? A minha própria vontade, o meu próprio desejo, ou desejo. Mas até ele, até o diabo, irmão, nem luta tanto para que você faça a vontade dele, só quer que você faça a sua, já está bom demais. Se eu fizer a minha vontade, já está bom demais. Se eu fizer a vontade da minha carne, eu já falo, já está bom. Vamos lá. A luta entre a carne e o espírito é um conflito interior que nós enfrentamos constantemente. Viver na carne leva à morte espiritual e à separação de Deus, enquanto viver no espírito resulta uma vida com Deus, de entendimento das coisas do mundo
espiritual. Então, viver na carne resulta a separação das coisas de Deus. Uma vida carnal, irmão, só nos separa de Deus. Talvez você pode dizer, não, eu sou crente, eu sou... Mas uma vida na carne nos separa das coisas de Deus. E uma vida no Espírito nos conecta com Deus e nos leva a viver aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Então, de que forma que eu preciso viver, pastor? Eu preciso viver uma vida no Espírito. Eu preciso viver uma vida que tenha contato com Deus, relacionamento com Deus. Eu preciso gastar minha vida em Deus. Isso não é para pastor, isso não é para quem exerce uma função dentro da igreja. Isso é para todo aquele que tem um entendimento do que é viver uma vida no Espírito, uma vida ligada e conectada com Deus. Amém? Gálatas 5. Gálatas 5:16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem com a sua vontade. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não sei o que estou falando, irmão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória e conhecimento, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, o que cada um tenha cuidado, para que não seja também. É eu que estou falando aqui, irmão, é o pastor Eduardo, a pastora Débora, o Herbert, alguém que está falando aqui, a própria palavra de Deus. Então, quais são os frutos da carne? Quais são os frutos do Espírito? E ali eu identifico de que forma que eu tenho vivido. Ah, pastor, tem uma pessoa ali na igreja que eu não falo. A carne está gritando. Pastor, mas eu tenho direito. A sua carne está gritando. A sua carne ainda está governando a sua vida. Pastor, eu não falo com o meu chefe porque ele é muito chato. Eu não falo com a minha amiga do trabalho porque ela fez mal para mim, ela vive me caluniando, ela vive falando mal de mim. Você não tem esse direito. Como alguém que decidiu viver segundo o Espírito de Deus, como alguém que decidiu seguir a Jesus, nós não temos esse direito. Então a nossa guerra não é contra o nosso irmão, a nossa guerra é contra a nossa natureza pecaminosa, a nossa guerra é contra a nossa carne, a guerra que nós declaramos todo dia é contra a nossa própria carne, contra nós mesmos.
Pega uma luva de boxe, irmão. Então nós não temos o direito, irmãos, de fazer as pessoas sentir o que elas nos fazem sentir às vezes. Como assim, pastor? Por exemplo, alguém fala mal de você, você não tem o direito de falar mal dele. Você não tem o direito. Você tem que abraçar e tem que dizer eu te amo. E se você tiver a liberdade de falar assim, eu sei que você fala mal, mas eu te amo, eu não vou falar mal de você. Como eu sempre uso o exemplo, se alguém te roubar, você vai roubar essa pessoa também? Pelo menos eu espero que não. E Deus espera que não também. Alguém vai lá e rouba você. E você fala, agora eu vou ter que roubar alguém. Não, porque você não é ladrão. Então o caldo é muito grosso para nós, irmão. O caldo é grosso. O Evangelho é um caldo grosso para se tomar. Pastor, eu posso fazer tudo que eu quiser. Irmão, você é livre. Mas tudo tem uma consequência. Pastor, eu posso brigar com o Rafa? Pode, mas vai ter uma consequência. Eu posso falar mal de todo mundo da igreja? Pode ser livre. Ninguém amarrou sua boca, ninguém passou um esparalhado na sua boca. Você pode. Só que vai ter uma consequência, você vai pagar um preço. Pastor, é por causa dessa? Não, qualquer igreja, você não tem direito, irmão, ninguém tem direito. Às vezes eu vejo alguns pastores na internet, eu até assisto, até sigo, e começa isso aqui, meu Deus, Senhor tem misericórdia. Porque uma hora a conta chega, uma hora a fatura chega, uma hora tem que pegar e vai ter que dizer, ei, você fez isso aqui, ó, mais isso, mais isso, mais isso. Apartados de mim, eu não te conheço. Estão dando glória a Deus, não sabe nem que está sendo pregado aqui, glória a Deus, né? Apartados de mim que eu nem te conheço, dando glória a Deus lá fora. Recebeu. O Senhor me disse esses dias, eu tenho dito algumas vezes, até repetidamente, viva de uma forma que no final você vai ser reconhecido por Jesus. Viva de uma forma que quando chegar aquele dia, Jesus vai dizer, ei Rafa, chega aí, pode entrar. Maila, pode entrar. Nora, pode entrar. Bem-vinda. Te conheço. Cantava lá, né? Adorava lá todo domingo, barco, de cura. Rafa, você profetizava lá, né? Você conhece, pode vir. Agora você imagina chegar lá, Jesus disse assim, Senhor, eu pregava, eu te conheço não, sei nem quem é você. Sabe quando você quer entrar numa festa de bicão? Quando eu era criança, do lado de casa tinha um salão de festa e a gente, molecada, 11, 12 anos, eu sabia que tinha casamento, ia arrumando a decoração, se arrumava todo, ficava na porta da festa, aí ficava ali e tal, aí pegava as informações, o André casou com a Joana e tal, e aí beleza, aí já chegava e tal, entrando, aí se alguém abordasse, falava, não, eu vi o casamento do André, né, da Joana. Ah, tá, bom, você conhece. Mas se o André e a Joana me vissem, falava, oxe, não te conheço, como você entrou aqui? Então você pode saber o nome de Jesus, você pode saber os segredos, algumas coisas sobre Jesus, mas se torne conhecido dele. Se torne conhecido dele no secreto, no seu quarto, no lugar da intimidade, no lugar que ele fala com você, você fala com ele. Viva de uma maneira que você tenha certeza que você é conhecido no céu, que você é conhecida no céu. Exercendo os frutos do Espírito, exercendo aquilo que Deus te chamou para exercer, para fazer. Pastor, você está julgando, você está, não, irmão, eu estou no mesmo barco, eu estou no mesmo barco que você. Tem que lutar contra a minha carne todos os dias. Tem que lutar contra mim todos os dias. Todos os dias
com a música do Carlos, todos os dias o pecado vem. Todo dia o pecado vem, aí o Carlos diz, e todo dia eu escolho Deus. Escolha Deus todos os dias. Não importa a situação. Não importa o que vão dizer sobre você. Ah, a Juliana é isso, você viu, a Juliana é uma bobona. Não, se eu fosse ela, não é assim não, irmão. Aconteceu uma situação um tempo atrás na família da minha esposa que eu tiro o chapéu para essas meninas, para a Juliana, para a Débora, para o Wesley. Eu fico olhando algumas coisas, eu tiro o chapéu, falo, Jesus, essas meninas vão para o céu. Que é umas coisas que acontecem que eu falo, Jesus, a gente tem que passar por isso daí. Mas são os frutos. Não importa o que fazem para você, não importa o que fizeram para Jesus, Jesus continuou sendo Jesus. E ele foi levado ao matadouro como ovelha. Jesus não ficou, não, vocês não podem me matar. Não, isso aqui não, Jesus. Vocês vão matar, tá bom? Vão matar. Pedro pegou a espada e quis cortar o pescoço, né, pastor? Errou, pegou na orelha. Jesus disse, Pedro, guarda essa espada, está atrapalhando tudo. Está tudo dando certo aqui. Pôs a orelha do soldado, de mal. E continua. Então não é sobre o que fazem para você, é sobre o que nós temos que fazer como cristão, como aqueles que têm o fruto do Espírito. Então quando alguém for até você, irmão, as pessoas vão na árvore lá, né? Pede manga, chuta, balança, aí a árvore dá o fruto. Aí a pessoa pega aquela manga docinha e chuta. Vai lá dar outro chute, pega a manga de novo, docinha, descasca e chuta. Não importa, irmão, se te chutar. Não importa se fala mal de você, não importa o que fizer, dê o fruto que você tem para dar. Dê o fruto do amor, dá um fruto docinho. Uma hora a própria pessoa vai dizer assim, nossa, o que eu fiz? Olha o que eu fiz com ele, olha o que ele fez comigo. Com Jesus foi assim. Com Jesus foi assim, as pessoas disseram, nossa, tu fez mal para esse cara. Deu o fruto do Espírito. Ah, não ajudo mais também. Não faço mais também. Faz de novo. Exerce 70 vezes 7. Perdoa de novo. Ajuda de novo. Ama de novo. Cura de novo. Abraça de novo. Faz de novo. Pastor, eu tenho que ser besta agora, não. Você tem que dar o fruto. Você tem que exercer o amor. Não, você vai ver agora, você vai ver como. Eu não tenho que ver nada. Ninguém tem que ver nada. Revela a Cristo. Amém? Aplauda o Senhor aí, irmão, por favor. O que fizer, faça por amor. Exerça os 70 vezes 7. Perdoe de novo. Ajude de novo. Ame de novo. Cure de novo. Chore de novo. Exerça o Evangelho de Cristo. Romanos 8. 1. Pode subir aqui o pessoal do louvor. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem nenhuma condenação para mim e para você.
diabo pode chegar diante de Deus e dizer: ah, o pastor Fabiano, você viu o pastor Fabiano, ele é ruim, ele é isso, ele é aquilo. Eu dizia para ele: eu sei, mas eu paguei a dívida dele e não importa quantas vezes ele se arrepender e ele reconhecer que ele é falho, não tem uma condenação sobre ele. Pastor, então eu posso ter uma vida de pecado? Não é sobre uma vida de pecado. É porque todos os dias nós precisamos renunciar do nosso erro. Todos os dias, eu e você precisamos renunciar ao nosso erro. Você quer ver uma... Eu lembro da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa amargurada, sabe? Minha mãe era uma pessoa... Ela sofreu muito na vida. E ela era uma pessoa amarga. Era um doce de pessoa, mas ao mesmo tempo amarga. Não acreditava em ninguém. Todo mundo que se aproximava dela, ela já falava: ah, esse aí logo logo, essa aí logo logo. Então ela deixou aquele sentimento tomar conta dela. A Débora sofreu um bocado no momento. É que ela me amava demais, senão ela te ligou. Irmão, deixe só um sentimento tomar conta da sua vida. O mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. Deixe uma coisa dominar a sua vida, o Espírito de Deus. Quando você identificar que a sua carne está querendo se passar, opa, fica no seu lugar aí. Quando você identificar que alguma ação em você está exaltando a sua carne, a carne está pulando na frente, você diz: opa, para trás. Quem governa a minha vida é o Espírito Santo. Não é você que governa a minha vida, não. Fica quietinho no seu lugar. Você não tem poder sobre a minha vida. Então, de que forma, pastor, que nós conseguimos isso? Alimentando. Alimento. De todo dia, alimento para o teu espírito. Todos os dias. Você vai ver como você vai começar a enxergar algumas coisas diferentes. Você vai ver como as coisas que eram tão difíceis para você vai ser fichinha. Você vai identificar algumas situações já de cara. Você vai dizer: opa, essa situação aí está querendo provocar minha carne. Já entendi. Você vai começar a identificar algumas coisas. Então alimente o Espírito todos os dias. Leitura da palavra, oração, jejum, consagração. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Alimente todos os dias. E a carne, pastor? A carne se alimenta sozinha. Comida para ela, mais tem por aí. Comida vão te dar de graça. Os pratos vão te oferecer de graça. A carne se alimenta sozinha. Você não precisa nem ir atrás de alimento. Vai ter prato para todo lado. Vai ter situação para todo lado. O nosso esforço é para alimentar o Espírito. O nosso esforço é para vencer a nossa carne. Vai chegar uma hora que você vai ter prazer nisso. Você vai ter prazer em acordar de manhã, pegar a palavra de Deus. Vai ter um prazer em acordar 3 horas da manhã, 5 horas, 6 horas, antes de dormir, de orar e falar com Deus. Você vai começar a dizer assim: nossa, orar funciona mesmo. Ler a Bíblia funciona mesmo. Eu estou mudando. Eu estou sendo transformado. Pastor, eu já faço isso. Faça mais. Aumente o tempo. Sobe a régua. Esse é um tempo de busca. Esse é um tempo de entrega. Esse é um tempo de vida com Deus. Esse é o tempo de fortalecer o Espírito. Fortaleça o teu. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Começa a falar com o Senhor.
Começa a dizer para Ele que tipo de fruto você tem entregado. Começa a dizer para Ele. Começa a dizer: Senhor, eu quero Teu governo sobre a minha vida. Senhor, eu quero o governo do Senhor. Me perdoa, nos perdoa todas as vezes que nós deixamos a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, falar mais alto. Nós queremos viver, Senhor, diante da Tua presença. Nós queremos viver o Teu Evangelho. Nós queremos entregar os frutos do Espírito. Nós queremos entregar os frutos do Senhor. Não importa as situações, não importa. Nós não queremos ser os mesmos. Nós queremos ser transformados pelo Teu Evangelho todos os dias. Nós queremos ser transformados pelo Teu Evangelho.